Aqui, ó, o implacável Ricardo fala, Trajano, dia 11/11 teremos Fla-Flu. Esse poderia ser o jogo das faixas. Vezes campeão. Campeão 2022. Entrega as faixas ao campeão de Pela 2023. sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu sou tricolor. Muito bem. O Júlio está cantarolando o hino do Lamartine, do Fluminense, que é o único hino do Lamartine que tem um parceiro, que é o maestro Lírio Panicali. Por isso que é considerado o hino mais melodioso, que era um baita maestro, Lírio Panicali. Tá? O do América é considerado o mais bonito, mas é um plágio sem vergonha do querido americano Lamartine Babo, de uma música americana, né? Isso. Então. Só para dar minha opinião pessoal, para mim é tranquilamente o hino mais lindo do Brasil, o do Fluminense. Isso não significa que eu sou fluminense, nada disso. Eu só acho o hino bonito, gente. Não. Pode falar. Não, eu estou assim, encantado com o Fluminense. Que beleza que foi. Agora, coloco aqui uma questão para vocês todos, que é, de alguma maneira, mais ou menos a problemática que envolve o Abel Ferreira e o Hendrick. Não teria sido menos sofrido se o Kennedy tivesse entrado desde o começo do jogo e não o Martinelli? Porque o Boca Juniors tão claramente queria levar o jogo para os pênaltis, que eu fiquei com a sensação que, se o Fluminense tivesse ido com tudo desde o início, resolveria o jogo sem tanto sofrimento. Mas, enfim, como diz o outro, principalmente o torcedor do Corinthians, sofrido é mais gostoso, acabou tendo um drama, a expulsão do menino e tudo, foi um desafogo, né? E eu fiquei muito feliz por todos os amigos tricolores, com uma pontinha no coração de tristeza, uma pontinha não, uma pontona, que o destino poderia ter sido um pouco mais generoso, ou bastante mais generoso, com o nosso Danilo Miranda, e tê-lo permitido ver o seu Fluminense ser campeão. Danilo, que era o presidente do SESC aqui em São Paulo, e que morreu uma semana antes do Fluminense ser campeão. Mas, enfim, foi um domingo glorioso para o tricolor. Estava mais do que na hora e veio com toda a justiça. Seria um absurdo o Boca Juniors, mais uma vez nos pênaltis, resolver um mata-mata nessa Libertadores. Foi muito bonito e, felizmente, né, tudo aquilo que aconteceu antes do jogo, na quinta-feira, não se repetiu nos dias subsequentes, não tivemos nenhum atrito mais importante e o título está com todos os méritos com o tricolor. Agora é esperar que o Fluminense tenha competência e passe pelas semifinais do Mundial de Clubes, para a gente ver esse encontro Pepe Guardiola e Fernando Diniz, descontada a tremenda diferença entre os dois times. Ô Mauro, o Júlio César Bruno faz uma seguinte pergunta. Amigos, o Diniz é o maior técnico do Fluminense de todos os tempos? Não sei se é de fácil fazer essa resposta, Mauro, mas eu queria falar o seguinte. Duas coisas, uma sobre o Fluminense e outra sobre o Diniz. Depois do que aconteceu, o Diniz ganha um título. Aonde o Diniz se coloca? Ele elimina muitas críticas que faz a ele, que não ganhava, que era um técnico perdedor, que só gostava de jogar, mas não ganhava de ganhar, gostava de ganhar e tudo mais. E o Fluminense? A pergunta é, o Fluminense tendo um orçamento menor, torcida que não é a maior do Brasil e tudo mais, ele consegue talvez encontrar um caminho para ele? Ou nem isso também é difícil dizer? Olha, uma coisa assim, é complicado falar esse tipo de coisa agora, né? O Fluminense acabou de ser campeão, você me pergunta sobre isso, né? Eu sou obrigado a falar. O Fluminense é um clube que tem problemas sérios financeiros. A política do Fluminense é tentar tudo pelo título, contratar jogadores, não faz tantos investimentos em multa rescisória, mas o elenco não é tão barato, embora esteja longe dos mais caros, e vai tentando equilibrar as finanças aí, vendendo jogador, agora deve vender o Nino, está vendendo o Nino. Dizem que recusou a proposta aí do André, de 30 milhões do Liverpool, mas honestamente eu não vi na imprensa inglesa séria, digamos assim, nada que confirmasse essa proposta, mas pode ser que ela tenha existido, não sei se houve ou não houve. Se recusou, foi um risco muito grande, porque o Fluminense abrir mão dessa grana hoje
É arriscado, mas ajudou, ganhou competição, então valeu para o torcedor, está tudo ótimo, ele não vai querer ficar pensando nisso. Agora, é uma Copa, né? É uma Copa. O Internacional também tem sérios problemas financeiros e chegou na final porque não conseguiu superar o Fluminense com todas as condições que teve até para isso. Não é isso? O Boca também não nada em dólares, pelo contrário, a moeda argentina vale muito pouco mesmo. Né? Um real vale quase 190 pesos argentinos no dólar blue hoje, mais ou menos isso. Ou seja, um dinheiro desvalorizado, para eles é muito mais difícil, e chegou numa final. Né? O Argentino Júnior quase eliminou o Fluminense, não fosse o goleiro machucado, polêmica de arbitragem, poderia ter eliminado o Fluminense. Qual é o orçamento do Argentino Júnior? Então é uma Copa permite esse tipo de coisa. Eu acho que, apesar da importância do título, você não vai medir a gestão em função disso. É uma tentativa que deu certo, arriscou-se muito, e o Fluminense foi campeão, mereceu, ganhou e tal. Agora, sobre o Diniz, para mim, eu penso radicalmente o oposto do que o Juca falou. Eu acho que a grande decisão do Diniz foi deixar essa balela que muitos colegas defendem, o técnico tem que ficar preso às suas convicções. Que convicções? É o dono da razão? Nenhum de nós tem convicções, seres humanos, que não possam ser, digamos assim, discutidas ou questionadas. Você pode ter uma convicção hoje e mudar de ideia amanhã. A convicção dele é jogar dessa maneira. Ele protegeu mais o time, ele colocou o Martinelli, o Fluminense controlou o jogo, teve a posse de bola, fez 1-0, não correu risco. Para mim, o erro foi quando o Fluminense recua e chama muito o Boca para o seu campo no segundo tempo e toma o gol. O Boca criou quase nada e quase complica as coisas, né? Depois ali faz as mudanças interessantes, sai o Ganso, sai o Marcelo, rejuvenesce o time, coloca fôlego novo, aí entra o John Kennedy que faz o gol. Então acho que o Fernando Diniz foi muito bem, até no manejo dos jogadores que tinha à sua disposição, titulares e reservas, alterando os jogadores durante a partida e chegando aí numa conquista inédita, super importante, e ele se coloca, claro, agora num outro patamar como técnico. Agora, aquela coisa, são os exageros que ele mesmo falou, se perde é uma porcaria, se ganha é genial, uma coisa nem outra, ele é um bom técnico, em desenvolvimento, em crescimento, mostrou que maturidade, mexeu bem, montou bem a equipe, trabalhou bem, e o Fluminense ganhou o título. Eu só não concordo com a ideia de que o Boca é um time tão fraco. Eu não acho que seja tão fraco. Eu acho que o técnico do Boca não tirou proveito do material humano que tinha da melhor forma. O Boca poderia jogar mais. Depois de tanto tempo treinando e sem jogar com os titulares, era para o Jorge Almirão apresentar algo mais. E foi a mesmíssima coisa de sempre, né? Foi um time sem imaginação nenhuma, um time que quase não criou, é um time que tem mais jovem também, né? Tem muitos jogadores novos em relação ao Fluminense. A média de idade era de 28 anos, apesar de alguns veteranos como o Cavani, como o próprio Romero, e o Fluminense tinha uma média de quase 33, né? Uma diferença grande. Fluminense, outra coisa também que eu acho que é importante falar, o fato do Fluminense ter ganho a Libertadores com vários jogadores veteraníssimos, até de 40 anos ou mais, não faz com que eu acredite que essa seja a melhor fórmula. Deu certo, mas eu não acho que você ter vários veteranos seja o ideal. Porque ganhou, então agora não. Deu certo dessa vez, mas não é, na minha opinião, o modelo ideal. Você ter vários e vários veteranos. Deu certo dessa vez, mas em geral a tendência é não dar certo. E aí você vê que o Fluminense, se não vencesse a Libertadores, já perdeu o fôlego do brasileiro. Ele teria muita dificuldade de conseguir uma vaga. Ele ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Aí jogou tudo na Libertadores e funcionou. Isso não se discute. Mas não significa que tudo que foi feito no Fluminense, da gestão ao campo, tenha sido perfeito. Pelo contrário, é uma Copa. Uma Copa permite isso. O título é sensacional, histórico, a torcida está feliz, tem mais que comemorar, obviamente, é até redundante falar isso, mas eu não gosto muito da ideia de tudo que um campeão faz passa a ser visto como perfeito, como modelo. Eu acho que não é, não. Como no ano passado, o Flamengo ganhou a Libertadores e fez uma série de atrapalhadas ao longo do ano. Né? E ainda assim ganhou. Acontece. Ô, Arnaldo, você está sendo cobrado, entre outras coisas, de achar que o Diniz não ia ganhar, de que veteranos não podem jogar e ganhar. Olha o Juca aí, ó. Ganhou, poxa. O Mauro já me defendeu por antecipação. O Diniz ganhou porque ele não foi dinizista. Ele não correu riscos. Ele fez um... aliás, nas duas finais, hein? Nos dois títulos. Jogo de volta contra o Flamengo e agora nesse jogo contra... O jogo de volta contra o Flamengo foi 4-1. Eu acho, mas não, mas ele escalou, ele no primeiro jogo que ele perdeu 2-0 foi aquele que ele tirou zagueiro perdendo, tomou 2, quase tomou 3, e acho que para ser campeão não é necessário exatamente, nós estávamos falando, o Juca lembrou lá de Tele contra Parreira.
foi a primeira vez que o Tele foi campeão depois da Copa de 86, portanto também depois da Copa de 82, não contrariando a sua essência, mas se adaptando para ganhar um campeonato. Empatou em 0-0 em Bragança. Qual o problema disso? E acho que o Diniz foi muito bem, como disse o Mauro. O time dele correu poucos riscos, ao contrário do que faz normalmente. Não teve saidinha, não teve defesa alta. E o Mauro falou em relação aos veteranos, ele tem total razão. Quando a coisa começou a apertar fisicamente, ele foi tirando todos os veteranos do time. E foi assim que ele ganhou. Ficaram o Fábio e o Cano. E imaginar que dê para jogar sempre juntos Felipe Melo, Marcelo, Ganso e tal, não é assim, meu cara. Não vai jogar o Mundial contra o Manchester City com 5 veteranos como titulares? Não dá. O futebol hoje não permite. Não é possível fazer isso. Então, assim, é muito fácil contar a história. O Marcelo, o Ganso, o Felipe Melo foram campeões juntos. Foram. Mas eles não estavam em campo na hora da onça vai beber água, porque o futebol hoje também tem outras situações. E o Fernando Diniz está se adaptando a elas, ótimo. É o melhor momento da carreira dele. O trabalho que ele fez em outros clubes, mesmo quando ele chegou perto, não foi tão bom como o que está fazendo agora. Porque tinha também essa questão do resultado não importa, do discurso dele. É óbvio que importa. Para ele, importa um absurdo. Ele vibra mais com o resultado que qualquer outro treinador, eu acho. Da cambalhota e tal. Não é bom ganhar? É bom ganhar, né? É bom ganhar. E acho que ele... e ele tem uma situação esse ano, é o ano dele. Além de ser campeão pela primeira vez estadual da Libertadores, inédito Fluminense, ele é o técnico da seleção brasileira. E aí tem outro desafio. Aliás, ele já tinha convocado a seleção. Hoje tem entrevista dele para divulgar a lista nesse conflito de interesses complicado, mas que ele está conseguindo manusear. Mas na seleção ele tem um problema. Vocês concordam que ele tem um problema? Como é que ele fez a seleção? A seleção, nas mãos dele, piorou em relação ao Tite, né? Muito porque ele insistiu com jogadores como o Neymar de 10. Não deu certo. Então ele vai ter... Não é um técnico indiscutível. Ele é um ótimo técnico. E está melhorando. Isso é muito bom. Em vez de ficar teimoso tal, dando murro em ponto de faca. O Tele, que é mais técnico na história que o Diniz, pelo menos por enquanto, mudou para ganhar. Mudou para ganhar. Sem contrariar a essência do jogo limpo e tal, tudo bem. Mas se protegeu, colocou volante, colocou marcador. E assim foi assim que ele foi campeão mundial depois, contra o Barcelona do Dream Team. Aliás, se fosse o Diniz, viu, Juca, assistiria, se ele tiver a oportunidade de jogar contra o Guardiola, o jogo do São Paulo com o Barcelona lá do Cruyff, né? O Guardiola jogando como um pilar daquele time. E foi assim, o São Paulo ganhou do Barcelona, do Dream Team, também se defendendo pra caramba. E o futebol hoje é as duas coisas, não é só atacar e tudo mais. E só uma frase sobre o John Kennedy, que eu acho excepcional. Eu acho um jogador, John Kennedy, do nível de Vitor Roque e Hendrick. Claro que ele não é tão precoce. Ele nasceu em 2002, não é tão novinho. Mas ele tem o mesmo poder de fogo de decisão. Ele é jovem, forte, goleador. Então, Diniz, convoca o John Kennedy, não convoca o Richarlison, Gabriel Jesus, aquela turma toda para o ataque. Agora pode convocar tranquilamente os jogadores jovens, promissores e goleadores, já que a seleção não tem quem faça gols há algum tempo. Agora você veja aí, Arnaldo, como se dá a questão do conflito de interesses. Provavelmente ele não convocará o John Kennedy para não parecer protecionismo com o jogador do Fluminense. Se ele não fosse o técnico do Fluminense, depois do que o John Kennedy fez nessa reta final, convocaria ele, Marcos Leonardo, enfim, essa molecada que está aí fazendo gol, né? Exatamente. Diga, Mauro. Não, só lembrar que o John Kennedy, ele apareceu bem no Fluminense, ele decidiu o Fla-Flu, tá? Há uns 2 anos, ele tinha aí 18, 19 anos, fez 2 gols no Fla-Flu. Aí teve uma questão de comportamento, um jogador meio problemático, aí o Fluminense emprestou para a Ferroviária, acabou voltando, fez gols no Campeonato Paulista e foi reintegrado. Mas ele é ótimo, sempre foi. Ele é muito bom.
Ele é muito bom. A questão dele foi mais uma dificuldade provocada por comportamento, tipo de coisa que ele deu uma rateada. Agora parece que está num prumo, está num caminho mais, digamos assim, voltado ao que deve ser, né? E naturalmente ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, daqui a pouquinho vai acabar seguindo para o futebol internacional também, porque tem todo o potencial para isso. O Fluminense que reativou. É interessante isso, o Fluminense, ele meio que surgiu nos tempos lá do patrocínio. Aí quando o presidente era o Peter Sinsen, o Fluminense reativou Xerém e voltou a revelar jogadores. Eles são fundamentais. Então você tem ali gente que passou pela base direto, na zaga, no meio-campo, no ataque, né? No banco. Você ainda tem jogadores como o Alexander, que se contundiu, isso atrapalhou a sua temporada, mas que tinha começado muito bem e tudo mais. Então, é importante, acho que, frisar isso. O John Kennedy é um entre vários que o Fluminense revela, e ele poderia ter decolado um pouco antes. Demorou um pouquinho, mas agora acho que... Agora, Jano, eu queria perguntar para você. Fala. Não, eu queria meter minha colher nesse assunto aí que eu não falei ainda. Sim, sem Primeiro, é o seguinte, eu fui fluminense até os 8 anos de idade. Veja que coisa. Eu virei casaca. Na hora que você, menino, podia virar casaca. Mas não me arrependo, não. Mas eu podia estar agora comemorando o título do Fluminense como torcedor. Segunda coisa. Eu não sei quem perguntou aí se o Fernando Diniz é o técnico... O que foi que é o melhor? O maior técnico da história do Fluminense. Curiosamente é. Por exemplo, na época da máquina tricolor, fez um enorme sucesso, sabe quem era o técnico? Paulo Emílio. Você lembra do Paulo Emílio? Sim. Tele Santana foi muito mais importante para o Fluminense como jogador do que como técnico. Ele fez o nome dele no São Paulo e na seleção brasileira de 82. Pega os técnicos vitoriosos do Fluminense, Abel Braga, e o Fernando Diniz ganhou um título inédito para o Fluminense. Então ele passa a ser, sabe, na história do Fluminense, claro que é recente, foi ontem, anteontem, sei lá o quê, o técnico mais importante. Outra coisa é o seguinte, gosto muito de uma entrevista recuperada que está correndo aí nas redes sociais, do Fernando Diniz falando, em 1922, falando do John Kennedy, da preocupação dele com o John Kennedy, a preocupação dele em relação ao menino, queria ter paciência, não sei o quê, que ele fala que tem tantos John Kennedy espalhados por aí que se perdem porque o técnico só vê o jogador e não vê o homem, o indivíduo, a pessoa. Só isso para deixar registrado. E me impressionou demais a quantidade de torcedor no Fluminense espalhado pelo país. Dava a impressão. Você falou, rapaz, o Fluminense não tem tanta torcida. Tem muito mais do que você imaginava. A participação da torcida na Cinelândia foi um acontecimento que o Rio de Janeiro não via há muitos anos. Foi muito legal mesmo. A entrevista do Diniz é de 2022. Não, de 2022, falei isso. Você falou 1922, não, a semana 1922 o Dom Pedro I ainda era imperador. Juca, você está saindo, é isso? Eu estou saindo com um sorriso no rosto, feliz com o meu tricolor. Um grande abraço, até sexta-feira. Ok. Seus tricolores. Mas, tem um rabicho ainda, porque eu quero falar outras coisas do Diniz, e eu quero ouvir vocês aí. Estão falando, não, veja bem, então valeu, Juca, veja bem, porque ajudou, foi defensivo, não sei o que e tal. Mas, para mim, uma coisa é inegável. Tem algumas marcas ali desse Fluminense, que talvez o Fluminense não fosse campeão se não fosse o Diniz. O John Kennedy é uma, foi ele que trouxe o cara de volta, e não sei o quê. Claro. Colocar Marcelo, Ganso, no mesmo time e esses caras jogarem é obra do Diniz. Resgatar o Fábio lá com 42 anos, que o Cruzeiro deu um pé na bunda, não queremos, goleiro velho, não sei o quê. O cara vem e joga bem. Foi o Abel Braga. O Fábio foi o Abel Braga, antes do Diniz. Tudo bem, mas o Diniz incensa ele todo o tempo que ele pode. Sim, então, acho que é um título onde eu quero chegar. Se não fosse o Diniz, eu não sei se com esse time o Fluminense seria campeão. Para mim, isso está muito claro. Não sei qual a opinião de vocês. Digam lá, para fechar. Um por vez. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que é só você olhar o que era o Fluminense com o Abel Braga. Tinha vários desses jogadores que estavam à disposição. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia. O Olímpia, na fase de grupos, antes da fase de grupos da temporada passada, da fase inicial da Libertadores. Foi eliminado. Então, me parece muito claro, sim, que tem todas as digitais dele na conquista. O trabalho é muito autoral
né? O que a gente está falando é da importância, isso é um grande elogio, tá? Não é uma crítica, muito pelo contrário, para quem não está entendendo até agora. E tem umas malas aqui no chat que não entendem nem se você desenhar, ou gente pouco inteligente. E não tem moderação, então eles falam as bobagens que eles querem. A questão é o seguinte, o Fernando Diniz se adaptou para o jogo final como deve ser. Para mim, o único pequeno erro foi que não foi o Boca que empurrou o Fluminense no segundo tempo. O Fluminense voltou, chamou o Boca. Isso não era necessário. Daria para o Fluminense controlar até na bola, como fez depois de uma certa fase do jogo, que começou a subir e trabalhou com a posse de bola mais na faixa mais central do campo, no campo de ataque, mantendo o time adversário distante do seu gol. O próprio gol acontece do Rodinei peruano, lá, o Advíncula, né? Como disse o meu amigo Patrick, é o Rodinei peruano. O cara falha no gol do Cano, que ele desgarra do Cano, é ele que falha, ele que está na marcação, deveria estar na marcação. E o Cano se movimenta muito bem, muito inteligente. Faz vários gols assim. Ele dá uma atrasadinha na passada, fica um pouquinho perto da marca do pênalti, o cruzamento vem na medida, ele caixa. Ele não erra. Ele é quase infalível, cara. E depois ele faz o gol de empate. Aí as pessoas, se o Boca ganha a competição, o Rodinei peruano seria exaltado como autor de um gol histórico. Pois é, mas falhou no outro gol. Defensivamente muito fraco. Mas rondou, acabou fazendo gol. Sem o Boca produzir muito. Acho que foi o único porém. O Fluminense poderia ter tido um jogo mais tranquilo, acho eu, se não tivesse chamado tanto o adversário para o seu campo. Não acho que o Boca encurralou o Fluminense. Acho que ele foi convidado a entrar no campo do Fluminense, ele entrou. E acabou marcando um golzinho ali, uma jogada fortuita, até para mim, uma bola defensável, que o Fábio acabou não segurando. O Guilherme Moraes fala, como psicólogo me assusta ninguém tocar na questão da saúde mental no futebol. O primeiro clube que levar isso à vera irá surpreender com o resultado. É Diniz, diz ele aqui. E o Anderson Moreira fala, sou São Paulo, comprei a camisa do Nestor, gol do título, nunca critiquei. Promessa ok. Cadê a tatuagem, Arnaldo? Meu pai é fluminense, comemorei a liberta. Te amo, pai. Ele é de Morpará, na Bahia, o Anderson Moreira. Tatuagem desse ano. O Wagner Castro falou, adorei ver a comemoração do JK, sem coreografia ensaiada ou dedinho pro céu. Não, comemoração raiz do futebol, palavrão de desabafo, grito, corrida para arquibancada. Nelson Rodrigues iria chorar. Acabou expulso, né, o John Kennedy depois ali do coisa. E aliás, essa expulsão é uma grande sacanagem, né? A gente sabe que a recomendação para o árbitro é essa e tudo mais, assim, mas essa recomendação, eu não estou nem discutindo o árbitro, ele executou. Se ele não faz, enche o saco dele. Ele foi lá e meteu o cartão vermelho. Mas quem define essas regras tem que ser questionado. É uma grande sacanagem com o futebol. Esses malucos aí que fazem regra, que mudam a regra, esses Zé Regrinhas malditos, como dizem os cristãos, Zé Regrinha, esses caras, eles não consideram elementos fundamentais do futebol. A emoção, as circunstâncias do gol. Cara, o árbitro analisa certas situações de forma subjetiva e, para isso, ele não tem a oportunidade de avaliar o peso daquele gol. Por que a ação explosiva? Por que o abraço na torcida? Pô, uma cena bacana pra caramba, o cara é expulso do jogo. Isso é uma grande sacanagem, gente. Com o futebol, isso não pode acontecer. Adorei essa frase. Eu concordo inteiramente com o Mauro. Concordo inteiramente com o Mauro. É a vergonha. Sabe, isso tem que ser discutido, porque se a gente deixa passar, não, a regra é essa. Ok, a regra é essa, o cara aplicou. Mas por que a regra é essa? O árbitro deveria ter o direito de avaliar. Se o cara vai na torcida, 8-0, o cara vai lá na torcida, atrasa o jogo, pô, tá de sacanagem, meu amigo. 8-0, você vai na torcida, nono gol, você vai na torcida atrasar o jogo, merece um cartãozinho. Não precisa, não é essa emoção. Agora, um gol de Libertadores na prorrogação, um garoto, cara, passou por uma série de situações. Como é que eles querem que ele comemore o gol? Porra, não dá, cara, realmente E o detalhe, não foi aquele negócio de tirar a camisa e jogar pro alto, não, que eu detesto isso. Ele foi abraçar o torcedor. E aquela escadinha ali, que é uma porcaria da Copa do Mundo de 14, só serve para isso. O cara subir e abraçar a torcida. Na Premier League, os caras abraçam a torcida e não acontece nada. A gente acha bacana. Aqui no Brasil, na América do Sul, tem que ter cartão. Saco isso. Perfeito, adorei isso. Se olhar a imagem de novo, você vai ver que os jogadores correm para ele para comemorar, ele se livra dos companheiros e faz questão de correr em direção à torcida. Isso. Sabe? Isso É uma imagem linda, linda do jogo. Esses engravatados da FIFA, sabe? Que parece que não tem sentimento em relação a isso. É uma vergonha, é uma vergonha. Qual?